Olá! Você acredita em renovação política? Presta atenção no trabalho das novas lideranças da sua cidade, do seu bairro, desses lugares onde a vida realmente acontece? É nesse sentido que o trabalho do vereador é extremamente importante e necessário. Embora tenha o seu papel ainda pouco compreendido pela maioria dos eleitores, é ele quem reivindica as melhorias da cidade em nome da população. O vereador é a voz do povo. Por isso, é fundamental que você acompanhe o trabalho dos vereadores da sua cidade. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com um jovem vereador de Cuiabá, mas que já está no seu terceiro mandato. Ele tem apenas 36 anos, mas uma vasta bagagem política. Disputou sua primeira eleição aos 19 anos, já foi presidente de partido, líder de governo na Câmara dos Vereadores de Cuiabá e agora acaba de assumir a vice-presidência da casa. Eu converso com o vereador do PDT, Lilo Pinheiro. Olá, Lilo, seja muito bem-vinda ao programa Laura Campos Entrevista. Muito obrigada por estar aqui comigo. Olá, Laura, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Lilo, você é muito jovem, tem apenas 36 anos. Como aconteceu o seu chamado para a política? Ser filho de político pesou na sua escolha? Eu sei que você é advogado, mas qual foi aquele fato marcante, aquele estalo que fez você querer disputar uma eleição? Sim, na realidade, eu participava de um grupo de jovens que eles procuravam trabalhar algumas características dos jovens. É o amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza, patriotismo, e agregado ao fato de nascer em um berço político, é evidentemente que, por obra do destino, os nossos pensamentos, as nossas ações, elas vão voltando para o lado político, né? Então, eu disputei a minha eleição primeira, bastante jovem, aos 19 anos de idade, foi no ano de 2004. Naquela oportunidade, eu tive 1.103 votos e foi uma sementinha plantada. Sementinha essa que hoje me credenciou a estar no terceiro mandato de vereador aqui na capital. Lilo, como você mesmo disse, você começou aos 19 anos, então nós podemos dizer que é um político experiente. Afinal de contas, já disputou 6 eleições, já está no seu terceiro mandato. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória política, que também você já foi presidente de partido, já trocou de partido. Conta desde o início dos seus 19 anos, quando você disputou sua primeira eleição, até agora, quando você foi reeleito no ano passado. Então, passada a eleição de 2004, eu fui para a eleição subsequente de vereador no ano de 2008, aos 23 anos de idade, já um pouquinho mais amadurecido, um pouquinho mais conhecedor dos problemas da cidade de Cuiabá, e eu tive naquela oportunidade 1.624 votos. Também não deu para ter a tão desejada vitória nas urnas, mas fruto de uma persistência, paciência, perseverança, no ano de 2012 eu fui mais uma vez para a disputa, na minha terceira tentativa. E aí eu fui eleito pelo Partido Republicano Progressista, com 2.524 votos. Nesse meu primeiro mandato, no ano de 2015, quando eu assumi a presidência da Comissão de Direitos Humanos, eu apresentei um projeto de lei que durante todos os meus mandatos é o que eu sou mais apaixonado por ele, que instituiu aqui no município de Cuiabá a primeira semana do mês de abril como a semana de conscientização e reflexão sobre a causa dos autistas, que nós tínhamos um objetivo muito focado de implantarmos aqui no município de Cuiabá o Centro Integrado de Atendimento ao Autista, com fonoaudiólogo, professor de educação física, fisioterapeuta, nutricionista e assim por diante. E aí, em 2016, eu fui reeleito para o meu segundo mandato com 3.278 votos. Fui candidato a deputado estadual no ano de 2018 e eu tive quase 12 mil votos, também não consegui ser eleito, e voltei agora, no ano de 2020, para um terceiro mandato na Câmara Municipal de Cuiabá, e por coincidência
6 anos após a luta iniciada lá atrás, este ano foi entregue o espaço físico pronto, acabado, em uma parceria com a Plaenge, com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, com a Associação de Amigos do Autista e Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Lilo, foi entregue o espaço físico pronto, de onde a partir do mês de outubro funcionará o Centro de Atendimento ao Autista aqui no município de Cuiabá. Oportuno ressaltar que eu destinei R$600 mil de minha emenda parlamentar para custear esse projeto idealizado há alguns anos atrás. Lilo, essa é a sua principal bandeira, a luta pela causa dos autistas. O que te fez apaixonar por essa causa? Como é que surgiu na sua vida a luta pela inclusão de pessoas portadoras com autismo? Então, Laura, eu fui em um congresso do nosso partido lá em Brasília e eu vi um colega nosso de partido que tinha levantado essa luta no Rio de Janeiro. E eu resolvi encampar essa luta aqui para o município de Cuiabá, apresentando naquela ocasião esse projeto de lei. Só que, assim, eu preciso deixar frisado que muitas pessoas perguntam para mim se eu tenho algum parente autista, se é isso que me motivou a levantar essa bandeira na Câmara de Cuiabá. Assim, realmente eu não tenho nenhum parente com autismo, mas eu me apaixonei pela causa, me identifiquei e fico extremamente feliz de poder trazer esse instrumento público para Cuiabá e, sem sombra de dúvida, vai confortar um pouquinho mais o coração dos pais das crianças que têm o autismo, né? Então, de fato, realmente eu fico com um pouco daquela sensação interna de dever cumprido. Qual que é a importância desse centro para a capital aqui de Mato Grosso, esse centro que está inaugurando agora no mês de outubro? Eu creio que será a referência nacional, porque a criança autista aqui no município, ela vai ter fonoaudiólogo, professor de educação física, fisioterapeuta, nutricionista, todo um tratamento diferenciado para essa especialidade. Por exemplo, a criança autista, dependendo da alimentação que ela tem, dependendo do alimento ingerido, ela fica extremamente agitada, já tem dificuldade, uma das características de quem tem autismo é dificuldade de interação com outras pessoas. A criança, dependendo da alimentação, fica um pouquinho mais agitada, um pouquinho mais nervosa dentro de casa. Então, a importância é dar um tratamento adequado, específico, de primeira qualidade para aqueles que não têm condições de, pelo particular, pagar todo esse tratamento para o seu filho ou para o seu parente. Lilo, eu não sei se você, obviamente você deve estar sabendo, porque é a sua causa, mas nós temos tido boas notícias com relação à inclusão dos autistas. A Maju de Oliveira é a primeira modelo brasileira com síndrome de Down, né? E ela se tornou embaixadora da L'Oréal Paris. E também nós tivemos a Miss Curaçao, que tem apenas 22 anos, também é autista e representou o seu país no Miss Universo, que é o maior concurso de beleza do mundo. Ambas são exemplos de resiliência e a prova concreta de que a inclusão deveria ocorrer em todas as áreas profissionais. Com certeza. Assim, esse centro foi um início para todas as áreas que precisam da devida atenção. Nós precisávamos dar um pontapé inicial, começar por alguma especialidade, por aqueles que precisavam do bom oferecimento do serviço público por parte do poder público, e de fato o autismo foi o pontapé inicial. Eu espero ter sabedoria, pedir para Deus me dar sabedoria, para que eu possa encampar mais lutas na Câmara, que de fato vão beneficiar diretamente aqueles que precisam. Lilo, agora vamos falar de eleição. Muita coisa mudou desde quando você disputou sua primeira eleição, entrou para a política no ano de 2014. Atualmente, a internet e também as mídias sociais, elas alteraram completamente a forma de se fazer uma eleição. Mas, ao mesmo tempo, elas também aproximaram o eleitor do candidato. No seu caso, o vereador da pessoa eleita. Você realmente percebe essas mudanças? Sente essa pressão da internet que ela aumentou? Como é que isso afeta o seu trabalho como vereador? Assim, eu percebo realmente
uma forma diferente hoje de estabelecer relações de proximidade com as pessoas, com os eleitores, as relações humanas entre si. Mas na minha primeira disputa em 2004, só tinha um jeito de colocar a campanha na rua, que era indo para a rua e pedindo voto. Eu lembro que aqui no município de Cuiabá nós tínhamos o terminal de integração. Então eu pegava o ônibus ali na Fernando Correia, dentro do transporte coletivo eu saía pedindo voto, aí eu descia, pegava o ônibus subsequente até chegar no terminal de integração e de lá escolhia alguns bairros de algumas regiões de Cuiabá para ir. Ter começado desse jeito, tendo contato direto com a população, indo nos bairros, conhecer a realidade dos bairros, me propiciou ter o conhecimento da cidade de Cuiabá como poucos. Então, muitas vezes a internet aproxima, mas o conhecimento de fato, da vivência, a realidade das pessoas, muitas vezes podem não ser condizentes com aquilo que a gente vivenciou naquela ocasião, tendo esse relacionamento direto, esse contato direto, de fato estando nos bairros. E hoje é o que você me disse, Laura, aos 36 anos, já um dos políticos mais testados da Câmara Municipal de Cuiabá, já exercia as mais diversas funções, função de líder do governo, presidente da Comissão de Direitos Humanos, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e agora recentemente eleito com 17 votos, vice-presidente do Parlamento Municipal. Vamos falar da última eleição. Na última eleição, a Câmara de Cuiabá teve 60% de renovação. Dos 22 vereadores que disputaram a eleição, apenas 11 conseguiram retornar à Casa de Leis, o que significou uma enorme satisfação da população em relação ao parlamento. Você foi um dos poucos, né, que passou pelo crivo da população. Como é que estar de volta, né, nessa nova Câmara, né, com quase muito mais da metade dos parlamentares novos e também com a novidade de ter mulheres agora na casa? Sim, essa última eleição ela foi uma eleição extremamente atípica. Em virtude da pandemia do coronavírus, milhares de eleitores sem fazer a biometria digital, o que prejudicou e muito a projeção de votos. Alguns colegas que fizeram uma escolha partidária equivocada, não fizeram a leitura do cenário para poder vir para a disputa da reeleição. Então, assim, foi uma eleição bastante difícil, uma eleição atípica, mas no meu caso, no caso do vereador Lilo, eu tinha aquele sentimento interno de ter estabelecido relações de amizade, respeitosas, com os eleitores que, a grande maioria absoluta, se tornaram meus amigos. Porque desde a minha primeira eleição, e principalmente depois do meu primeiro mandato, qual foi a estratégia ou a tese que eu usei para não ficar distante do eleitor? Dividimos Cuiabá nas 4 regiões, norte, sul, leste e oeste, e a cada trimestre eu visito uma família amiga que eu tenho construída ao longo dos anos. Por exemplo, entre janeiro, fevereiro e março, eu vou na casa de um amigo meu ali no bairro São Francisco. Entre abril, maio e junho, eu volto na casa dele. Entre julho, agosto e setembro de novo. Outubro, novembro e dezembro de novo. Então, eu costumo visitar uma família amiga 4 vezes por ano e pelo menos 16 anos durante o mandato. Isso ao longo dos anos. Então, quando chegou agora na eleição, em uma eleição curta, com todas essas dificuldades, eu sabia que eu já tinha plantado muita coisa lá atrás de forma sincera. E o resultado concreto foi a nossa reeleição para mais um mandato de vereador. E também você tem o costume de prestar contas dos seus projetos, para onde você destina o dinheiro, do seu trabalho lá na Câmara. Eu acho que isso tem uma diferença, né? Faz uma diferença muito grande para nós, eleitores, vermos quando o candidato que a gente vota está prestando conta do seu trabalho. Sem sombra de dúvida. Não só pelas redes sociais, que eu procuro colocar muitas informações nas redes sociais, mas quando você aprende de um jeito
estando presente, você pode até procurar uma outra forma de prestar contas. Mas mesmo com a internet, eu não procurei perder a minha essência, que é estar sempre próximo às pessoas que a gente representa. Ô Lilo, e agora, nesse mandato que você assumiu no ano passado, quais são as suas esperanças, os seus anseios e os projetos para um novo mandato que acabou de assumir, não da vice-presidência, mas como vereador de Cuiabá? Então, nós temos agora algumas colegas vereadoras também, e isso, na minha opinião, engrandece muito o parlamento. Creio que mais mulheres deveriam participar da vida pública, colocando o seu nome à disposição para apreciação dos eleitores. Mas um dos nossos projetos agora, que eu devo soltar nos próximos dias, é termos uma unidade específica, e eu quero tentar construir uma unidade móvel específica para realização de exames e prevenção do câncer de mama. A nossa equipe está focada nesse estudo. Eu já estou procurando alguns parceiros, alguns empresários que possam ser parceiros, e eu espero, assim como o Centro de Atendimento ao Autista, que teve o começo, meio e fim, essa luta que será lançada daqui a alguns dias também tenha começo, meio e fim, e que a mulher possa, próximo à sua casa, ter condições de fazer esses exames e, de fato, prevenir o câncer de mama para muito bem cuidar da sua saúde. Agora vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o vereador Lilo Pinheiro. Estamos de volta com o novo vice-presidente da Câmara dos Vereadores de Cuiabá, vereador Lilo Pinheiro. Lilo, o vereador acaba de assumir a vice-presidência da Câmara, de Cuiabá, num momento muito sensível, com a epidemia de Covid em pleno vapor, alto desemprego e também da falta de vacina. O que é que o cidadão pode esperar da Câmara dos Vereadores para os próximos anos e principalmente da presidência e da vice-presidência? Então, nós pretendemos, junto com a mesa diretora, na verdade, opinar de forma bastante realista para toda a mesa diretora em si, a forma como a sociedade espera a nossa atuação. Até porque eu tenho comigo que é preciso retirar esse apelido pejorativo que foi dado à Câmara Municipal de Casa dos Horrores. Até porque ali são os legítimos representantes da sociedade cuiabana. As nossas ações, elas devem estar voltadas para o bem-estar comum, e as nossas ações refletindo positivamente na vida das pessoas é o melhor caminho para que nós possamos mudar essa imagem que muitas vezes a população tem de desconfiança da Câmara Municipal. Então eu vou colocar para toda a mesa diretora, e eu creio que já é sensibilidade da mesa diretora também, fazer esse trabalho de aproximação da Câmara de forma institucional junto com a sociedade cuiabana. E para isso nós devemos focar, evidentemente que com as devidas restrições, evidentemente que com as medidas sanitárias, estar próximo à sociedade para poder colher os anseios e transformar isso em leis, em indicações ou projetos similares que possam alavancar cada vez mais o nome da instituição Câmara Municipal de Cuiabá. Como vice-presidente, uma das coisas que me agrada muito é o retorno imediato das sessões híbridas. Aqueles que quiserem, com as medidas de segurança, participar no plenário de forma presencial, o plenário estar aberto. Outra coisa também que me agrada muito como vice-presidente é a Câmara disponibilizar uma maior estrutura para as comissões parlamentares de inquérito em andamento, para que possa ser dada a resposta para a sociedade. E essa, em síntese, é a forma que eu tenho raciocínio hoje para melhorar a imagem da Câmara Municipal de Cuiabá. Bom, não é novidade para ninguém que o vereador Lilo Pinheiro é da mesma família do prefeito Emanuel Pinheiro.
Num passado recente, você foi coordenador da campanha do prefeito e até líder de Manoel na Câmara dos Vereadores. Mesmo assim, já votou contra o prefeito inúmeras vezes, como no aumento do seu salário, na instalação da CPI dos medicamentos. Afinal, Lilo, como é que fica a família? Você é da base, você é da oposição ou você é da ala independente? Não, assim, eu creio que agora o ponto mais semelhante entre mim e o prefeito é que ambos querem o bem-estar das pessoas de Cuiabá. Uma Cuiabá que avance em todos os seus sentidos, na saúde, na educação, na infraestrutura, no saneamento básico. O próprio prefeito sabe que é preciso apontar com seriedade, com serenidade, de forma respeitosa, erros que possam acontecer na gestão, não só dele, como as que passaram e outras que irão acontecer. Então, assim, colocando isso de forma respeitosa, não tem por que se falar em mal-estar, tanto como parlamentar e prefeito, quanto como primo que sou do prefeito de Cuiabá, Manoel Pinheiro. Muito pelo contrário, a relação entre nós é da forma mais respeitosa possível. Evidentemente que em algum momento nós possamos ter alguns entendimentos diferentes sobre determinadas matérias, mas nunca de forma pessoal. Sempre matérias que estão tramitando na Câmara de Cuiabá, e ele sabe que eu sempre vou agir de forma respeitosa, como sempre agi até os dias de hoje. Lilo, falando em problemas de Cuiabá, na sua opinião, qual é o problema mais antigo e também o mais urgente da cidade, aquele que realmente lhe incomoda, e o que deve ser feito para solucioná-lo? Então, hoje nós temos Cuiabá, uma cidade imensa, com mais de 350 bairros regularizados, e fora isso, passa por centenas esse número de bairros que não estão regularizados ainda. Cada região da cidade pode ser que apresente um determinado problema, ou na infraestrutura, ou no saneamento básico, ou na necessidade urgente de pavimentação asfáltica. Em determinada região, o posto de saúde funciona melhor, na outra não funciona tão bem assim. Então, eu creio que o parlamentar e a prefeitura municipal precisam ter uma visão macro, olhando para a cidade como um todo e lutando para que as benfeitorias cheguem de forma equilibrada para todos os cantos da cidade, né? Agora, no geral, e aí é uma pesquisa que eu tive acesso, é preciso avançar cada vez mais na questão de saúde. E talvez por isso eu tenha sido o parlamentar que apresentou o requerimento para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura, no caso, o vencimento dos medicamentos vencidos aqui no município de Cuiabá. Vereador, quando você era líder do prefeito Bonel na Câmara, o Emanuel o comparou ao saudoso ex-senador Jonas Pinheiros. Ele disse, comparou dizendo que você era um político discreto, mas ao mesmo tempo agregador e que conversa ali ao pé de orelha e consegue bons resultados. Você concorda com a opinião do prefeito? Quem é o político Lilo Pinheiro? Assim, eu fico extremamente agradecido por um comparativo igual a esse. Por mais que eu tenha entendimento interno que eu não chego a 5% do que foi o senador da República, Jonas Pinheiro. Agora, de fato, podíamos observar que o Jonas ele era um cidadão muito humilde, tranquilo, sensato, fazia esse trabalho formiguinha. Chegava na eleição majoritária para o Senado, muita gente falava, o Jonas vai perder, o Jonas já era. E na hora que começava a eleição, ele subia que ninguém o segurava, justamente por esse trabalho que ele fazia ao longo dos anos, fora da época de eleição. Então, para mim, eu acho que o prefeito foi muito generoso, na verdade, de fazer esse comparativo com o senador Jonas Pinheiro, que é uma das figuras públicas que eu procuro me inspirar para poder ter a minha atuação parlamentar focada na discrição, na serenidade, principalmente buscando o resultado. E nada contra, mas ficar só toda hora querendo falar, querendo dar entrevista, querendo aparecer, e na hora de dar o resultado, qual o resultado concreto que a gente vai entregar para a sociedade?
Comigo é o inverso. Eu fico mais preocupado, de fato, com o resultado. Muito bem. Bom, aqui no Brasil, critica-se muito o número excessivo de partidos e a falta de clareza ideológica ou pragmática. Apesar de você já ter mudado de partido, você acha importante o fortalecimento, dos partidos como a cláusula da barreira? Hoje o vereador está no PDT do Ciro Gomes. Em 2022 vai de Ciro mesmo? Tudo indica que nós estaremos na mesma sigla, até porque é uma sigla que nasceu junto com a história brasileira. Tivemos grandes quadros, como o nosso saudoso Brizola, que teve a oportunidade de ser governador por mais de um estado aqui da nação. Então, eu prefiro ficar com o PDT de Brizola, respeitando atualmente o Ciro Gomes, que também é um político em projeção, mas a história do PDT, ela é firmada na defesa do trabalhismo, do trabalhador, do pai de família, do cidadão que com muito suor luta para sustentar a sua casa. Então não tem por que pensarmos agora, nesse momento, em mudança de sigla partidária. Ô Lilo, e aqui para Mato Grosso, quais são os planos do PDT e os seus planos políticos? Vai tentar a Assembleia novamente ou algum outro cargo? Então, Laura, agora nesse momento eu estou muito focado na minha questão profissional, né? Eu fiz pós-graduação em Direito Tributário e isso me ajuda muito na desenvoltura dos trabalhos parlamentares para poder analisar as peças orçamentárias, a lei orçamentária anual. Após em Direito Tributário me deu muito norte. Eu estou agora na minha segunda pós-graduação, que é em Direito Eleitoral, justamente a área que eu vivencio há muitos anos, né? Então, assim, o meu foco agora, de fato, é me firmar profissionalmente como advogado, pós-graduado, e a nível de Estado, nós temos o deputado estadual Allan Kardec, que é o presidente estadual do partido, que está capitaneando esta articulação política, e eu pretendo agora dar uma respirada realmente e focar na minha atividade profissional. Para a gente encerrar, Lilo, qual a Cuiabá dos seus sonhos? A Cuiabá que a gente vai lutar para que ela aconteça é uma Cuiabá mais justa, com serviços públicos de qualidade para aqueles que precisam, envidar todos os nossos esforços para poder muito bem representar as pessoas na Câmara Municipal de Cuiabá, acompanhar de perto essa luta nossa concretizada do Centro de Atendimento ao Autista aqui no município, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance fazer para que Cuiabá tenha essa unidade móvel de trato com a mulher na questão da prevenção do câncer de mama. Essa é a Cuiabá que eu sonho, que todo mundo sonha, que o pai de família sonha e que nós vamos lutar para que se torne realidade. Vereador Lilo, meu muito obrigada pela sua presença, por compartilhar seu tempo com nossos telespectadores e muito sucesso nesse seu novo cargo. Fico torcendo para que você e o Juca do Guaraná façam um excelente trabalho para a nossa cidade. Façamos uma excelente dobradinha, né? Na Câmara de Cuiabá como presidente, que eu tenho muita consideração por ele. Aproveitar e agradecer também, Laura, a oportunidade. Vou estar sempre à disposição, sempre que for chamado. Espero que numa próxima ocasião aí, presencial no estúdio, junto com você e sua equipe. E também gostaria que você externasse um grande abraço a toda a sua família, por intermédio de seu pai, aquele que eu tenho muito respeito, muita consideração, senhor Júlio José de Campos. Dê um abraço em toda a sua família, por intermédio de seu querido pai. E muito obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Continue ligado na programação aqui da TBO e eu volto na próxima segunda-feira.